E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão aí nessa quarentena? Espero que todos estejam bem, que vocês estejam tranquilos, porque aqui tá corrido, mas é uma correria boa que é para não deixar vocês desamparados nesse momento. E para dar continuidade, a gente vai trabalhar as aulas 10, 11 e 12. Apesar de que aqui está escrito aulas 11, 12 e 13, tá errado. Aulas 10, 11 e 12. A gente vai falar do mundo, como o Brasil está inserido no mundo e as divisões regionais dentro do Brasil. Então a gente vai começar a funilar o nosso conteúdo. Estudamos o sistema solar, o universo, e a gente está reduzindo, trazendo sempre para a escala mais próxima da nossa. Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre do mundo, né, sobre o planeta Terra. A Terra, como é sabido, ela é esférica, apesar de não ser uma esfera perfeita, ela chega muito próximo disso, né? As dimensões na linha do Equador são um pouquinho maiores do que as dimensões, né, na circunferência polar. A gente tem aqui que no Equador o planeta Terra tem um diâmetro de 12.756 km e no polo 12.713 km, então é uma diferença muito pequenininha. E a mesma coisa acontece com a circunferência equatorial, que tem 40.076 metros, e a circunferência polar tem 40.009 metros, não, quilômetros. Então percebam que a diferença é bem pequenininha, a Terra ela é levemente achatada nos polos. Ok? Sobre essa divisão ainda da Terra, é interessante a gente falar o seguinte, que a maior parte da superfície terrestre é coberta por água. Mais ou menos 70-75% da superfície terrestre é coberta por água e o restante, os outros 30-25%, é coberto, né? A superfície terrestre ela é coberta por terras emersas pelos continentes. Sobre os oceanos, primeiro de tudo, a gente tem 3 grandes oceanos, Oceano Pacífico, o Atlântico e o Índico. Para saber a ordem de tamanho, lembra ali da palavra pai, Pacífico, Atlântico, Índico, da ordem do maior para o menor. Os oceanos glaciais, eles não são consenso na ciência, tá? O oceano glacial Antártico, ele já não é considerado mais um oceano, porque ele é visto como uma extensão das águas dos outros oceanos. E o oceano glacial Ártico é mais complexo ainda, porque alguns acreditam que ele é um mar. Por ele ser mais fechadinho, né, de não ter tanto acesso a outras águas dos outros oceanos, ele é visto como um mar. Sobre as terras emersas, os continentes, do maior para o menor também. O maior é a Ásia, seguido pela América, África, a Antártica é o quarto, Europa quinto e o menorzinho é a Oceania. E só para a gente ver, a Oceania é tão pequena que ela cabe dentro do Brasil. O Brasil, que é um país continental, o quinto maior do mundo, é maior do que a própria Oceania, é maior do que um continente. Ainda nas características do planeta Terra, a gente tem a linha do Equador, certo? Que é essa linha na horizontal e divide o planeta em 2 hemisférios. Ao sul, né, para baixo, a gente tem o hemisfério sul e para cima a gente tem o hemisfério norte. A gente tem também o meridiano de Greenwich, que divide o planeta em 2 hemisférios. À esquerda, aqui na América, a gente tem o Ocidente, certo? Ao oeste. E no leste, Ásia, Oceania e boa parte da África e Europa, a gente tem o Oriente, o hemisfério oriental. Outra coisa que é legal a gente perceber. No hemisfério norte, a gente percebe que tem uma concentração de terras muito maior do que no hemisfério sul. Então, o hemisfério norte, ele é chamado também de hemisfério das terras emersas, hemisfério das terras, enquanto que o hemisfério sul, ele tem muito mais água do que o hemisfério norte. Muito legal, né? Então, a gente tem essa divisãozinha dentro do planeta Terra. Mais características, não acabou não. A América, como eu disse, ela está totalmente no hemisfério ocidental, ao oeste do meridiano de Greenwich, e tem as suas terras tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. A África é o único continente que tem terras nos 4 hemisférios, no hemisfério norte, no hemisfério sul, no leste, oriente e no oeste, ocidente. A Europa é o único continente que tem as suas terras no hemisfério norte apenas, a Oceania é o menorzinho, certo? Então a gente tem inúmeras características. Para a gente falar da América e depois vir para o Brasil, a gente deve lembrar que a América tem 2 formas de se dividir. A divisão física, né, pelo relevo, que é a divisão entre a América do Norte, América Central e América do Sul, e tem a divisão socioeconômica, que divide a América em América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, que é do México, América do Norte, passando pelo Caribe, América Central e América do Sul, certo? Vamos falar do Brasil. A gente falou ali atrás que o Brasil é o 5º maior país do mundo,
segundo, né, atrás da Rússia, Canadá, Estados Unidos e China. O Brasil, por ser um país tão grande, ele é chamado de país continental, maior que a Oceania, que é um continente, por ter uma diferença de paisagem muito grande, diferentes tipos de relevo, enfim, uma grande biodiversidade. Isso faz com que a gente seja chamado de país continente. Outra coisa, o Brasil é cortado, né, pela linha do Equador, lá no extremo norte do país, e pelo Trópico de Capricórnio, que inclusive passa bem próximo da gente. Quando a gente vai para São Paulo, passando pelas rodovias aí, a gente vê uma placa escrito que o Trópico de Capricórnio passa aqui. Isso significa que o Brasil tem a maior parte das suas terras na zona intertropical, né, na zona quente do planeta. Enquanto que só uma partezinha do extremo sul, né, uma bundinha do estado de São Paulo, o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul estejam na zona temperada, de climas mais amenos, né, de climas um pouco mais frios do que o nosso. Bom, outra coisa, o Brasil ele é um país equidistante, significa que as nossas distâncias de leste a oeste e de norte a sul, elas são muito parecidas. De leste a oeste, a gente tem 4.319 quilômetros de extensão e de norte e sul, 4.394 quilômetros de extensão. A gente tem aqui os nossos pontos extremos, né? O extremo norte é a nascente do rio Ailã, que fica no estado de Roraima. O extremo sul é o Arroio do Chuí, no estado do Rio Grande do Sul. A nascente do rio Moa, no extremo oeste, no Acre, e a Ponta dos Seixas, no estado da Paraíba. A extensão das nossas fronteiras também elas são muito interessantes, né? No litoral, as nossas fronteiras elas têm aproximadamente 7.367 quilômetros e as fronteiras terrestres elas têm quase o dobro do tamanho, 15.719 quilômetros. Né? De novo, isso mostra que as dimensões do Brasil são gigantescas. Né? Se a gente somar as dimensões, né, das fronteiras terrestres e da fronteira litorânea do Brasil, a gente vai ter mais ou menos 23 mil quilômetros de extensão. É muita coisa. Então o Brasil é um país muito grande mesmo. Ainda sobre o Brasil, a gente tem que lembrar, uma partezinha do Brasil está ao norte da linha do Equador, certo? O que faz com que nós estejamos no hemisfério norte ou hemisfério setentrional. A maior parte do nosso país está no hemisfério sul, no hemisfério meridional. Já falamos que o Brasil está totalmente no ocidente, também já falamos sobre a zona intertropical, né? Só uma partezinha do Brasil que está na zona temperada. Ok? Dando sequência, a gente precisa falar sobre as nossas fronteiras terrestres. O Brasil faz fronteira com 9 países independentes e uma possessão. O Brasil faz fronteira com o Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e a possessão, né, o território ultramarino na Guiana Francesa. Não fazemos fronteira com o Equador e também não fazemos fronteira com o Chile. Então são 12 países e uma possessão. Tem uma pegadinha aí, muita gente diz que as ilhas de Trinidad e Tobago, que são essas ilhas que estão bem aqui, ó, dizem que faz parte da América do Sul. Não faz não. Falar que Trinidad e Tobago é América do Sul é a mesma coisa que falar que Islândia é América. Tem nada a ver não. Bom, dando continuidade, a gente precisa falar sobre o território brasileiro. O território ele é algo extremamente importante para a geografia porque ele fala sobre relações de poder, ou seja, alguém manda naquela parte do território, naquela parte da superfície terrestre. Então, um território ele é delimitado por fronteiras, é um espaço que é apropriado e operacionalizado por um determinado governo, por um determinado poder. Esse poder ele pode ser dividido entre jurídico, político, econômico, social e cultural. O poder jurídico-político é aquele que é apropriado por um povo, por uma nação, e tem um Estado, um governo que exerce o poder político sobre ele. Por exemplo, o Brasil, né, tem uma nação que vive nesse território e é administrado por um governo democraticamente eleito. A gente tem um espaço econômico e social, certo? Que é, por exemplo, um espaço que a gente pode dizer que está apropriado por um determinado grupo social. Por exemplo, em São Paulo a gente tem os bairros que são quase que guetos, né? Que são bairros de determinadas etnias, como a Liberdade hoje é para os orientais, descendentes de orientais. Eles se apropriaram daquele espaço e se utilizam para desenvolver suas atividades. E a gente tem o cultural. O cultural enfoca, né, o território como um espaço apropriado por um grupo étnico, que é o que a gente vai falar mais detalhadamente agora. A diferença do econômico-social é porque ele vai exercer uma atividade econômica, certo? As feirinhas japonesas, por exemplo, ou como o slide deu aqui, os ambulantes que
tem um determinado território que eles vendem seus produtos. Já o cultural, ele vai falar um pouquinho sobre um espaço que está relacionado a um significado histórico relevante para uma comunidade, como é o caso dos curdos. Os curdos, né, eles são um povo sem Estado. Eles vivem em diversos países, a população curda é estimada em mais ou menos 25 milhões de habitantes, e eles estão espalhados por praticamente todo o Oriente Médio, né? Na Turquia, na Armênia, Europa, no Irã, no Iraque, na Síria, e eles lutam pela soberania do seu território. Os curdos são um povo sem pátria, sem território. Eles têm uma etnia, mas eles não têm um governo que os represente. Então eles são divididos em países. Essas pessoas estão espalhadas por países que lutam pela criação do seu território jurídico-político. Território político, um estado que vai administrar um território. Só que eles não têm acesso a esse território, logo eles não são soberanos, mas eles lutam há muito por isso. Sobre o Brasil, que é um território político jurídico, né, jurídico-político, a gente tem que saber a divisão regional do nosso país também, né? Segundo a Constituição de 1988, o Brasil, a República Federativa do Brasil, o nosso nome e sobrenome, ele é dividido em 27 unidades federativas, os tais dos UFs, unidades federativas, que são 26 estados e um distrito federal. Cada estado escolhe o seu governador para administrar essa regiãozinha. Aliás, o Brasil, ele divide em estados, né? O Brasil é dividido em estados para facilitar justamente a administração pública e também facilitar os estudos geográficos. Imagina só você pegar um país do tamanho do Brasil, um país continental, e ter que administrar tudo sozinho. Então os governos, com o passar dos anos, eles foram dividindo o Brasil em territórios menores. Primeiro nos estados, e foram agrupando os estados em grandes regiões. Então a ideia é facilitar os nossos estudos geográficos e principalmente facilitar a administração pública. A primeira divisão que a gente tem é a divisão do IBGE, que é a divisão tradicional, que divide o Brasil em 5 macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Depois a gente teve, né, ao longo dos últimos 50, 60 anos, 2 outras divisões que foram muito importantes para os estudos geográficos brasileiros, que foi a divisão por complexos regionais ou regiões geoeconômicas, que foi proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, enfim, meu amigo Pedrão, e divide o Brasil em 3 áreas: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. E nos anos 2000 teve uma divisãozinha proposta por talvez o maior geógrafo de todos os tempos, polêmica, o Milton Santos. Ele reconhece a existência de 4 regiões: a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste e a chamada região concentrada, que é a junção do Sudeste e do Sul. Então percebam, macro-regiões do IBGE, 5 regiões. Milton Santos, 4 regiões. E o Pedrão, 3 regiões. Vamos falar cada uma delas agora, como elas são divididas. As macro-regiões do IBGE. Os critérios utilizados foram as análises populacionais, né, a quantidade de habitantes que eu tenho nessas regiões, e a forma como os habitantes ocuparam esse solo, a hierarquia urbana, as tradições, enfim. Ele analisa, então, diversas características de como a região foi ocupada, critérios culturais, de produção e consumo desses grupos sociais. Então ele agrupou por proximidade. E a região é justamente essa a ideia. Quando a gente fala de região em geografia, a gente está falando de áreas geográficas que têm grande semelhança, que são praticamente homogêneas. É por isso que a gente divide em regiões diferentes. Senão a gente deixava o Brasil agrupado em um ambiente só. A regionalização é separar por áreas de proximidade, áreas de afinidade, que são muito parecidas do ponto de vista econômico, social, cultural, certo? E foi esse o critério da divisão do IBGE. A segunda divisão que a gente tem é a divisão dos complexos regionais ou das regiões geoeconômicas do Pedro Pinchas Geiger. Ele divide o Brasil em 3 porções: a região amazônica, a região nordeste e a região centro-sul. O que é interessante dizer é que ele avalia apenas dados socioeconômicos do Brasil. Então percebam que a região amazônica, por exemplo, ela está cortada, né? Os estados estão cortados, né? Parte do Mato Grosso é Amazônia,
parte do Mato Grosso é Centro-Sul, o mesmo vale para o Tocantins, parte do Maranhão aqui é Nordeste, outra parte é Amazônia. Por quê? Ele avalia dados socioeconômicos. Ou a porção oeste do Maranhão, né, essa partezinha aqui, ó, ela se assemelha muito mais às características amazônicas do que do Nordeste. Então vamos cortar no meio e levar ele para a região amazônica, ok? Então, por ela analisar o quadro, né, por essa divisão analisar o quadro socioeconômico, ela não respeita os limites estaduais dos estados brasileiros, né, das unidades federativas. Minas Gerais tem uma parte do estado de Minas Gerais que faz parte do complexo do Nordeste, que é a região do Vale do Jequitinhonha, bastante pobre, tem relação com a seca. Aliás, o Centro-Sul é a região mais complexa que a gente tem, né, a região da economia brasileira, onde a gente tem a agricultura mais moderna, as maiores quantidades de indústrias, enfim, a maior concentração populacional. E isso deu brecha para a nova divisão, que é a divisão regional do Milton Santos, que ele identifica as diferenças dos meios técnicos, científicos e informacionais, ou seja, o nível de tecnologia e infraestrutura de cada região. A região concentrada, que é a laranjinha desse mapa, pega os estados do Sudeste e do Sul, que é justamente onde a gente tem os maiores índices de educação, de criação de tecnologia, de industrialização, onde a gente tem os melhores e principais portos, aeroportos, rodovias, importantes ferrovias. Enfim, então o nome região concentrada é porque ela concentra a área do país onde a gente tem mais tecnologia e mais ciência sendo feita. Ok? Essa é a nossa aula de hoje. Na verdade, a gente pegou mais aulas, vocês vão fazer essa fragmento, a gente vai dividir essa aula em 3 partes, né? São 3 aulas. Então, essa semana a gente já tem o material. O que vocês vão fazer é que eu vou enviar esse material para vocês, vai ficar disponível assim que o plural estiver estabilizado, no plural, com o link desse vídeo. E também vocês vão fazer as atividades da apostila. Eu vou ficar todas as manhãs de plantão, amanhã, no caso hoje que vocês estão vendo esse vídeo na terça-feira, dia 24, até sexta-feira. E daí na semana que vem é um vídeo novo. Tudo bem? Então eu estou no plantão das 7h30 da manhã até 12h40. Vocês tiram suas dúvidas pelas redes sociais. Até mais, gente. Muito obrigado.